Olá, meus amigos, aqui é o André Naves falando. Sou uma pessoa branca, cabelos e barba castanhos, já ficando grisalhos, uso óculos, tenho olhos verdes. Hoje eu tô com uma camisa branca, é onda de calor aqui em São Paulo, né, pessoal? Atrás de mim, alguns livros, obras de arte e plantas. Do meu lado, meu amigo Matheus, hoje vai nos brindar sobre o assunto, sobre vários assuntos, mas especificamente sobre a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Daqui a pouquinho eu já vou pedir para você se apresentar, Matheus, mas antes eu gostaria de fazer um convite para todo mundo. Entrem no Diário PCD, pesquisem, tem vários artigos, textos, tem muito material interessante. Entrem para o clube de membros também. No canal do Diário PCD, vocês vão encontrar minhas participações aos sábados pela manhã, todos os episódios anteriores do Vozes pela Inclusão. É muito conteúdo bom e agradável para todos nós. Muito obrigado. Matheus, está com você agora. Diga aí. Olá, pessoal. Professor André. Primeiramente, obrigado pelo convite. Me sinto mesmo honrado de estar aqui, de participar, de contribuir aqui com o canal. A honra é nossa, Matheus. Então, como o senhor já adiantou, meu nome é Matheus, eu sou advogado, eu sou pessoa branca, cabelos pretos, curto, barba preta curta, estou vestindo uma camisa laranja, vermelha, atrás de mim tem uma parede branca com uma cortina. Tá ótimo, Matheus. E hoje a gente vai conversar sobre o que, Matheus? Fala um pouco mais da sua atuação profissional, da sua formação, de tudo isso, por favor. Tá certo. Professor, eu sou advogado, como eu já falei, me formei em 2014 pela Faculdade de Direito de São Bernardo e desde então, praticamente, logo que eu concluí a graduação, eu comecei já a atuar na área do direito previdenciário. Então, já são aí 9 anos quase, né? Nessa área Prática, né? de prática de advocacia previdenciária, praticamente exclusiva no direito previdenciário, né? E dentro desse ramo, eu me especializei ainda mais na parte de aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, quando eu me formei, a lei que regulamenta as aposentadorias da pessoa com deficiência tinha acabado de ser aprovada. Né? Ela foi aprovada em 2013, eu me formei em 2014. Então, era um assunto ainda novo. E eu me interessei muito pelo assunto, pelo fato de ser novo, um tema novo na área do direito previdenciário, e também por eu ter uma irmã que é pessoa com deficiência. Né? Minha irmã, ela é surda, e a minha irmã mais velha, ela é quase um ano mais velha que eu. Enfim, então eu pude somar duas coisas que eu gosto muito. O direito, né, minha profissão, advogar, e ainda em favor de uma causa que eu tenho comigo desde sempre, né? Desde que eu nasci, eu sempre convivi com uma pessoa com deficiência dentro da minha própria casa. Então é isso. Aí eu acabei indo fazer especialização em direito previdenciário, fiz pela SMAF e O que é a SMAF, por favor? Desculpa. A SMAF é a Escola da Magistratura Federal. Tá. Então, existem algumas escolas da Magistratura Federal e eu fiz na SMAF do Rio Grande do Sul. E eu concluí a minha especialização com a monografia, né, sobre TCC, exatamente sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Matheus, mas só a título de curiosidade, que lei é essa, por favor? É a Lei Complementar número 142 de 2013. Tá. E ela fala o que, assim, resumidamente? Resumidamente, ela criou duas modalidades de aposentadoria diferenciadas, né, que alguns chamam de aposentadorias especiais, no sentido especial de ser diferente. Então, uma aposentadoria
por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência e uma aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência. Tá. Então, assim, professor, a gente tem que lembrar que em 2013 a gente estava vivendo regras anteriores, né, à reforma da Previdência. Então, naquela época, basicamente, existiam só um requisito para aposentadoria por tempo de contribuição e 3 requisitos para aposentadoria por idade, no regime geral de previdência, né? Para aquelas pessoas que trabalham registradas ou que contribuem para o INSS, né? Aposentadorias do sistema do INSS. Então, a lei complementar ela veio e criou requisitos diferentes para a pessoa com deficiência alcançar esses 2 benefícios. Uma pessoa com deficiência que começou a trabalhar, vamos supor, antes da lei, mas só vai se aposentar depois da lei. Ela tem direito a essa aposentadoria? Perfeitamente, tem direito. As regras que são aplicadas para aposentadoria são as regras que estão em vigência no momento que a pessoa pede aposentadoria para o INSS. Então, ainda que a pessoa tenha começado a contribuir lá atrás, em outras regras, quando não existia a lei complementar, não tem problema. Vai valer vão ser aplicadas as regras que estão em vigência no momento que ela fizer o requerimento de aposentadoria para o INSS. E se ela fez o requerimento e a lei surgiu, ela pode pedir algum tipo de revisão? Professor, existe sim a possibilidade disso acontecer, um pedido de revisão, onde o segurado pode pleitear a reafirmação da DER. O que é isso? É alterar a data que ele fez o requerimento para a data em que surgiu a Lei Complementar 142, para a data que entrou em vigência a Lei Complementar 142. Então, aí ele faria um pedido de revisão com esse tipo de fundamento. O Matheus, o que é DER, por favor? DER é a data de entrada do requerimento administrativo. Então, basicamente, as aposentadorias, em regra, elas são concedidas a partir do momento em que é dada a entrada no requerimento. Então, hoje o requerimento de aposentadoria perante o INSS é feito virtualmente pelo site do Meu INSS. Sim. Então, o segurado cadastra uma conta dele no Gov. Com essa senha, ele tem acesso ao sistema do INSS, que é o Meu INSS. Nesse site, ele vai entrar e fazer o requerimento. Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A partir do momento que ele fez o requerimento, mesmo que esse requerimento demore anos para ser analisado, para ser concluído, a aposentadoria vai ser paga desde o momento que esse requerimento estiver sendo feito. Então, ou seja, isso é a data do pedido, né? Data do pedido. Então, mesmo que demore um ano para ser concluído a análise do pedido, o requerimento o benefício vai ser pago desde a data em que foi feito o pedido. Perfeito. E aí existe a possibilidade de a gente alterar essa data. Então, mesmo, por exemplo, professor, hoje nós estamos gravando essa entrevista dia 10 de novembro. Tá. Então, eu faço um requerimento aqui para o INSS hoje. Vamos supor que no mês que vem seja aprovada uma lei que seja benéfica para mim, que me traga alguma vantagem em relação ao que temos hoje. Eu posso pedir para o INSS alterar essa data desse requerimento para daqui a um mês. Então, eu perco o mês, eu abro mão de receber esse um mês, de 10 de novembro até 10 de dezembro, por exemplo, mas eu recebo a partir de 10 de dezembro por entender que ali é um benefício melhor, um benefício mais vantajoso, um valor maior. Então, esse é o procedimento de revisão que é possível tentar, caso a pessoa fez o requerimento e no meio do caminho mudou a lei, surgiu uma lei nova mais vantajosa. Matheus, e eu quero te fazer uma outra pergunta. Imagina que uma pessoa com deficiência já está aposentada faz um bom tempo, mas ela ouviu o nosso programa aqui, quer se readequar ao novo paradigma. Ela consegue?
Ela consegue, claro que respeitando sempre o prazo de decadência do INSS, que é de 10 anos para pedir qualquer revisão do benefício. Então, dentro de 10 anos, ela pode entrar com uma medida, um pedido de revisão para o INSS, e aí ela vai ter que comprovar nesse pedido de revisão que quando ela deu entrada na aposentadoria dela, ela já era uma pessoa com deficiência. Então, se ela conseguir fazer essa prova, claro, por meio de perícia, ela conseguir comprovar que quando ela fez o requerimento lá atrás, ela já tinha uma deficiência, já era uma pessoa com deficiência, porque a gente tem que lembrar que pessoas com deficiência pode adquirir, né, professor? Então, é preciso comprovar que no momento do requerimento era considerada uma pessoa com deficiência para os fins do INSS. Se ela conseguir fazer isso dentro desse pedido de revisão, sim, pode converter a aposentadoria comum em aposentadoria da pessoa com deficiência. E eu quero saber por que existe uma regra especial para as pessoas com deficiência. É porque talvez elas sejam coitadas, o Estado tem dó delas? Por que é isso? De forma nenhuma, é justamente o contrário. Né? Pessoas com deficiência. Aliás, esse é o grande marco da Lei Complementar 142. Ela reconheceu que pessoas com deficiência têm capacidade contributiva. Até então, pessoas com deficiência tinham acesso a benefícios assistenciais. O maior de todos é o LOAS. Sim. Então, quando surgiu a lei complementar, foi reconhecido que uma pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, ela tem uma vida normal, ela contribui com o INSS e logo ela tem direito a se aposentar. Porém, olhando para a realidade, o legislador enxergou que as pessoas com deficiência, infelizmente, inclusive ainda hoje, não têm acesso ao mercado de trabalho em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, existe uma desigualdade clara no acesso ao mercado de trabalho. Por isso, a lei complementar criou uma redução no tempo de contribuição exigido para a pessoa com deficiência. Ou seja, o intuito principal desse tratamento especial é criar uma desigualdade para que, no final, haja uma igualdade. Então, quando existem situações desiguais, a lei cria uma desigualdade para que, dessa forma, exista uma igualdade. Então, basicamente o fundamento é o princípio da isonomia. Perfeito, perfeito. Então, você está falando que elas enfrentam mais dificuldades para acessar postos de trabalho, para ter uma vida autônoma. Essas dificuldades, e isso é um ponto interessantíssimo, são referentes à pessoa ou são exteriores a ela, no sentido de são barreiras colocadas pelo ambiente ou estruturas sociais? Com toda convicção, as barreiras são da sociedade. Com toda convicção, não é a pessoa que possui uma barreira, né? A barreira é imposta para ela, pela própria sociedade. Com toda certeza eu posso afirmar isso. Com toda certeza, as barreiras são do ambiente, que são impostas para a pessoa com deficiência. De forma que um ambiente adaptado diminui as limitações da pessoa com deficiência. E um ambiente que não é nada adaptado, ele piora, ele aumenta a limitação, ele dificulta muito mais a vida de uma pessoa com deficiência. Então, com toda certeza, as barreiras são impostas para a pessoa com deficiência pela sociedade, pelo meio ambiente, no campo do trabalho, pela falta de acessibilidade nas empresas, pela falta de busca de conhecimento, de comunicação com uma pessoa com deficiência, pelo capacitismo, pela presunção que muitas vezes a gente tem de que uma pessoa com deficiência não é capaz, não pode desenvolver algum tipo de trabalho específico. Então, tudo isso são barreiras que vão sendo colocadas pela sociedade, pelas empresas, de modo geral, né, e acaba prejudicando, limitando ainda mais o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho.
E essas, só dando um pequeno, falando uma coisinha, essas barreiras são tão entranhadas na sociedade que muito recentemente uma vereadora fez uma série de declarações desastrosas. Eu não vou dar o nome da vereadora para não dar publicidade para quem não merece. E no STJ também saíram outras coisas extremamente absurdas nos debates entre os ministros. Isso mostra como o capacitismo está na nossa sociedade e essas palavras, essas declarações, elas aumentam as barreiras que as pessoas com deficiência precisam enfrentar. Se todos nós quisermos, de alguma forma, uma sociedade livre de barreiras, a gente precisa combater esse tipo de ato, de atuação. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Matheus? Professor, o tema do capacitismo, infelizmente, ele ainda é novo, né, no debate da sociedade. Mas eu fico muito feliz que é um debate que tem aumentado nos últimos tempos, nos últimos anos. É um debate que tem ganhado força. E graças a esse debate, graças à conscientização das pessoas sobre o que é o capacitismo, que hoje nós podemos, que a gente está aqui conversando, né, talvez há anos atrás, professor, nós mesmos, o senhor como pessoa com deficiência e eu como irmão de uma pessoa com deficiência, talvez a gente ia achar normal que uma vereadora falasse o que ela falou, que no STJ tivesse um debate com falas como aquela, né? Hoje, graças a esse debate, a gente consegue olhar para isso e ficar inconformado, como que pode. Em pleno 2023, a gente tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Mas, Matheus, o inconformismo basta? Claro que não. Claro que não. Tem que ter o engajamento. Primeiro, tem que ter o conhecimento. Acho que é o primeiro de tudo, na verdade, é o conhecimento. Saber o que é o capacitismo. A partir do conhecimento sobre o que é capacitismo, olhar para si. Olhar como eu sou capacitista, em que momentos eu estou sendo capacitista. Às vezes uma fala, às vezes uma brincadeira, uma piada, coisas que já estão até às vezes no vocabulário, né? Então, olhar para si, conhecimento, o autoconhecimento, a autorreflexão, e depois sim o engajamento. Engajamento, a propagação do conteúdo, a exortação sempre que possível. Claro, sempre com educação, sempre com respeito, né? Mas tentar mostrar para as pessoas que o capacitismo ele é enraizado. O capacitismo ele está na raiz, a gente convive com ele há séculos. Então, todos nós somos capacitistas em desconstrução, como fala a Aline, né? Nossa amiga Aline Adams. Então, e já tem um episódio aqui do Vozes pela Inclusão. Sim. Com ela, inclusive. Assisti, foi incrível aquele episódio. Então, enfim, professor, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente propagar, quanto mais engajamento a gente der à causa, mais eu acredito que sim, essa desconstrução vai acontecer, como já aconteceu comigo, como já aconteceu provavelmente com o senhor, como acontece com muitos. E só título de curiosidade, Matheus, para informar, o capacitismo realmente, você falou bem, já está aqui há séculos, mas ele não era tão falado porque a questão das pessoas com deficiência é invisibilizada. Sim. Mas todas as outras formas de exclusão, de preconceito, todas elas, o racismo, a homofobia, a transfobia, as questões de gênero, de origem social, todas elas
já foram reduzidas a condições médicas. Por isso, o capacitismo é como se fosse a mãe, o pai de todos os preconceitos. A gente já teve, lamentavelmente, pessoas pretas em zoológicos, a gente já acreditou no planeta Terra que as mulheres tinham capacidade inferior aos homens, todo tipo de coisa. A gente já acreditou que pessoas miscigenadas perderiam suas capacidades. Tudo isso já foi feito. Então, o capacitismo é a mãe, é a raiz de todos os preconceitos. Por isso que esse programa chama Vozes pela Inclusão, porque nós queremos incluir todos mesmo, todos aqueles que sofrem preconceitos, que enfrentam no seu dia a dia barreiras para participar, para fluir da sociedade. Você gostaria de comentar alguma coisa, Matheus, por favor? Professor, que isso? Depois dessa fala do senhor, eu estou mais aprendendo aqui do que querendo comentar, do que querendo explicar alguma coisa. É perfeito, é muito perfeito. Que isso. Então, Matheus, mas super tranquilo. Inclusive, na verdade, eu quero até pedir desculpa se de repente aqui durante a minha fala eu acabar sendo usar palavras capacitistas, né? Como a gente está falando aqui, é um aprendizado. Já faz, graças a Deus, bastante tempo que eu tenho atuado nessa área, estudado, que é o meu objeto de pesquisa principal dentro do direito, mas a gente escorrega ainda. É um aprendizado, né? Um aprendizado constante, e aqui está sendo mais um aprendizado para mim também. Não todos nós somos capacitistas em desconstrução, somos machistas, somos racistas, todos nós. Tem uma coisa que nos une a todos os seres humanos, são os nossos preconceitos, que precisam ser desconstruídos diariamente. Todos nós temos preconceitos. Verdade. E a parte do autoconhecimento é importantíssimo para a gente reconhecer esse tipo de preconceito, esse tipo de atitude que nós fazemos. Sim. Por isso, Matheus, eu queria te agradecer demais, mas já nos encaminhando para o fim, Matheus, eu gostaria de perguntar se você gostaria de fazer algumas considerações finais, arrematando tudo isso, desde o capacitismo até a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, e como esse tipo de aposentadoria pode ser um trampolim para que elas se incluam melhor, tanto no mercado de trabalho como na própria sociedade. Por favor. Tá certo. Professor, eu quero iniciar então minhas conclusões aqui, trazendo a questão que eu já trouxe, retomando a questão que eu estava comentando sobre o avanço legislativo nesse campo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Por conta do advento da Convenção de Nova York, da ratificação pelo Brasil da Convenção de Nova York, muitas mudanças começaram a acontecer no plano na justiça, no plano jurídico do Brasil. Mas principalmente dentro da visão que o Estado tem sobre a pessoa com deficiência. Então, antes a pessoa com deficiência, de fato, era a pessoa excluída, era a pessoa, ainda é invisível, mas era muito mais. O senhor sabe disso, pessoas que estão aqui assistindo sabem melhor do que eu. Pela minha experiência própria, eu passei por coisas que, se a gente conta hoje, é inacreditável, de exclusão, de preconceitos. Eu estudava na mesma escola que a minha irmã, e vivi coisas ali que hoje são inacreditáveis. Infelizmente ainda acontecem, mas hoje existe uma visão que já é diferente. E isso tudo era a visão do Estado. Era a visão do Estado. O Estado enxergava a pessoa com deficiência como incapaz, como o aleijado,
né, enxergava, de certa forma, ainda enxerga a pessoa com deficiência e direitos sociais em geral, enxerga como custo, enxerga como gasto, enxerga como problema. Né? O Estado tem que bancar aquela pessoa porque ela é incapaz, e aí eu sou Estado e eu tenho que... Né? Então, assim, é a visão que uma enorme parte da sociedade ainda tem, infelizmente, mas isso é institucionalizado. Foi com o avanço legislativo, foi com o avanço no trabalho das pessoas com deficiência. Isso eu faço questão de enaltecer e de ressaltar que foi o trabalho de movimentos das pessoas com deficiência que conseguiu ir aos poucos, mudando esse cenário e mudando a visão do Estado. Isso foi coroado com o advento da Convenção de Nova York, a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência, que foi ratificada pelo Brasil e entrou no sistema jurídico do Brasil como emenda constitucional. Então, hoje, a Convenção de Nova York é uma lei constitucional no Brasil. Descumprir a Convenção de Nova York significa cometer um ato inconstitucional. Pois bem, quando o Brasil ratificou a Convenção de Nova York, no plano interno começaram a acontecer algumas mudanças legislativas e uma das primeiras foi justamente a Lei Complementar 142. Como eu falei, essa lei é um marco por ter reconhecido pessoas com deficiência com capacidade contributiva. Pessoas com deficiência podem trabalhar, pessoas com deficiência devem trabalhar sempre que possível. E isso foi um grande marco. Então, essa lei, eu não dei alguns detalhes sobre ela e acho importante para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, falar um pouco sobre isso. Basicamente, ela divide as pessoas com a deficiência, em 3 graus: deficiência leve, deficiência moderada e deficiência grave. Então, a pessoa passa por uma perícia no INSS e uma avaliação social, que em atendimento à Convenção de Nova York é uma perícia, são 2, não é uma perícia exclusiva do modelo médico. Então, assim como já acontece no LOAS, é médica e social. É uma perícia interessantíssima, acredito que vai ter a oportunidade de conversar sobre essa perícia mais profundamente em outro momento aqui, né, em outra entrevista. Mas a pessoa passa por esse procedimento pericial e aí o INSS avalia se a deficiência dela é considerada leve, moderada ou grave. De acordo com esse grau de deficiência, o segurado tem que cumprir determinados tempos de contribuição. Então, exemplificativamente, um homem com deficiência leve, ele tem direito de se aposentar com 33 anos de contribuição. E a mulher com deficiência leve pode se aposentar aos 28 anos de tempo de contribuição. Isso é muito importante porque hoje, depois que foi promulgada a reforma da Previdência, a maioria das regras de aposentadoria, elas exigem uma idade mínima. A aposentadoria da pessoa com deficiência continua sem exigir idade mínima. Basta o preenchimento do tempo de contribuição e a comprovação da deficiência perante o INSS. Um homem com deficiência grave, professor, ele pode se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. E uma mulher com deficiência grave pode se aposentar aos 20 anos de tempo de contribuição. E eu quis falar isso aqui porque, infelizmente, a maioria das pessoas com deficiência e muitos advogados que militam na área de direito previdenciário não conhecem esses direitos. Então, pode ser que existam pessoas que estão nos assistindo agora, que vai nos assistir daqui a alguns anos, e isso eu queria te informar sobre esse direito. Você tem direito de se aposentar por tempo de contribuição, um tempo de contribuição que, além dele ser reduzido, não exige outro requisito de idade, ou, enfim, basta preencher o tempo de contribuição. Uma outra grande vantagem da aposentadoria da pessoa com deficiência é que ela é em relação ao valor do benefício da pessoa com deficiência. Então, ele não tem nenhum tipo de redutor. O que a pessoa contribuiu é exatamente o que ela vai receber no valor do final da aposentadoria. Não tem nenhum tipo de redutor como outras aposentadorias têm, a exemplo de fator previdenciário, coeficiente, enfim. E, em resumo,
é uma aposentadoria que a gente chama integral, uma aposentadoria de 100% do que a pessoa tiver direito de receber. Ela não vai receber menos. Ela só pode receber 100% ou até mais, a depender do tipo de cálculo que for feito. E isso, como essa aposentadoria, o acesso a essa aposentadoria, o direito a essa aposentadoria, em primeiro lugar, ele garante, ele tem a finalidade, né, de garantir dignidade para a pessoa com deficiência, sobretudo depois, já, né, pela velhice, depois de ter trabalhado muitos anos, ele garante dignidade. Não é um benefício que é limitado a um salário mínimo, como é o caso do LOAS, é um benefício que pode chegar até o teto da Previdência. Hoje, o teto da Previdência é R$ 7.500, então, a depender dos salários que a pessoa teve ao longo da vida, pode até chegar, sim, ao valor do teto. Então, é um benefício que, em primeiro lugar, tenta garantir dignidade para a pessoa com deficiência no momento em que ela vai ser atingida por mais uma contingência social, no momento que ela vai passar, além de ter uma deficiência, além de ser uma pessoa com deficiência, ela ainda vai ser uma pessoa idosa. Tá. Então, existe esse é o principal benefício que a aposentadoria pode trazer para a pessoa. Perfeito. Matheus, e se alguém quiser saber mais, se alguém quiser entender mais, onde ela pode te procurar, Matheus? Tá certo, professor. Pode me achar nas redes sociais. Meu Instagram é @Mateus Som do Monte. Som do Monte, para explicar aqui, é uma banda, eu sou músico também. Então, além de advogado, eu sou músico e Som do Monte é o nome da minha banda. Então, meu nome lá no Instagram é @Mateus Som do Monte. É um meio mais fácil da gente conversar. E você só fala isso agora, que você é músico agora, Matheus? A gente vai ter de gravar um novo episódio para falar dessa sua vertente musical. Nossa, será um prazer. 2 assuntos que eu gosto muito de conversar, vai ser um prazer. Então, tá bom, eu já estou encerrando, agradecendo demais, meu amigo Matheus, o músico e advogado Matheus Fernandes, da Som do Monte, né? Isso. Da Som do Monte, e falando sobre a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, uma aposentadoria bem mais vantajosa. Ela está na Lei Complementar 142, e querendo mais informações, procure o Matheus nas redes sociais. Matheus Som do Monte. Mas, de qualquer forma, pessoal, muitíssimo obrigado. Esteja com Deus. Esse foi mais um Vozes pela Inclusão. E até semana que vem. Tchau.